Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma imersão incrível aqui no canal Psi em Áudio. Eu tô super animada hoje porque a nossa missão é dar um mergulho profundo, sabe? Fazer aquele resumo bem detalhado e didático do livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. É um clássico moderno, sem dúvida nenhuma. Olá para todo mundo que está acompanhando a gente. Exato. E o foco de hoje é destrinchar mesmo a biologia do comportamento, a motivação humana, aquela psicologia da liderança, que é um prato cheio para a galera da psicologia. Tipo, seja para quem está na graduação, na pós-graduação, ou até mesmo ralando aí para passar em concursos. Tem muita coisa boa para a gente tirar desse material. Com certeza, e eu diria que não é só teoria pura, né? É entender como a nossa mente realmente opera no dia a dia. Nossa, total. E ah, antes da gente pular de cabeça no conteúdo, eu tenho um aviso super importante e legal para dar. O canal Psi em Áudio agora tem um clube exclusivo, que é o Clube Psi. Olha aí que excelente notícia. Sim, lá no Clube Psi, quem está ouvindo a gente vai encontrar cursos de aprofundamento na área, além de vídeos exclusivos só para os membros. É super fácil de acessar, é só clicar no botão Seja Membro aí na tela e entrar para o canal. Tem um preço muito baixo, mas um alto valor de conteúdo entregue, então vale super a pena para quem quer ir além nos estudos. Recomendo muito. É sempre bom ter esse espaço para aprofundar, né? Até porque o tema de hoje, por exemplo, ele quebra muitas ideias que a gente tem como certas. A premissa central que a gente extrai dessas fontes é que a maioria das organizações e das pessoas tomam decisões baseadas em suposições que são, assim, totalmente falhas sobre o comportamento humano. É um choque de realidade. Sim, porque a gente tende a achar que o engajamento verdadeiro vem de incentivos externos, tipo um bônus no salário ou um medo de ser demitido, sabe? Mas o material mostra que a lealdade inabalável não vem daí. Ela vem de um alinhamento muito profundo com um propósito. E como exatamente esse propósito se conecta com a forma como o cérebro humano processa escolhas? Porque, ok, vamos desempacotar isso. O autor introduz o conceito do círculo dourado, que é tipo um alvo de dardos, né? Com 3 camadas. Isso, 3 níveis concêntricos. A camada de fora é o quê? Tipo, o que a pessoa ou a empresa faz. O meio é o como, que são os processos, os diferenciais. E no centro absoluto, tá o porquê. Mas assim, trazendo para um exemplo prático do cotidiano. Imagina quem tá ouvindo ir num encontro romântico, sabe? Ah, o famoso date. Isso. Imagina chegar no encontro e a pessoa simplesmente listar as características lógicas dela. Tipo, olha, eu ganho R$ 5.000 por mês, eu tenho um carro modelo tal e sou gerente. Ninguém se apaixona por um currículo de o que és. A conexão real bate quando a pessoa compartilha crenças, tipo, no que ela acredita, o que move ela. O que é fascinante aqui é que o círculo dourado não é apenas uma teoria de gestão bonitinha, sabe? É pura biologia humana. Quando a gente mapeia essas 3 camadas numa seção transversal do cérebro, de cima para baixo, a correspondência é exata. A camada externa, o quê, corresponde ao nosso neocórtex. Que é aquela parte mais recente na evolução, né? Exatamente. O neocórtex é o nosso cérebro racional. Ele adora pensamento analítico, planilhas, fatos, números e o mais importante de tudo é a parte responsável pela linguagem. Mas aí as camadas de dentro, o como e o porquê, elas moram em outro lugar, certo? Sim, elas mapeiam perfeitamente para o nosso sistema límbico. E o sistema límbico controla os nossos sentimentos, a nossa confiança, a nossa lealdade. Na verdade, ele é o responsável por toda a tomada de decisão humana. Todo o nosso comportamento é filtrado por ali. Mas tem um detalhe brutal. Ele é mudo. Ele não tem nenhuma capacidade de linguagem. Nenhuma. Caramba, isso explica tanta coisa na psicologia. Quando a gente tenta explicar por que ama alguém, a gente fica balbuciando coisas aleatórias tipo ela é divertida ou ele me faz rir. A gente não tem palavras porque a parte do cérebro que decide amar não fala. Exato. E aí o coitado do neocórtex fica lá tentando racionalizar, inventando desculpas lógicas para uma decisão que já foi tomada emocionalmente pelo límbico. E quando a gente leva isso para o mundo corporativo, o exemplo do marketing da Apple das fontes é perfeito. Nosso caso da Apple é brilhante. Se eles falassem com a gente de fora para dentro, que nem a maioria faz mirando no neocórtex,
Seria terrível. Eles diriam tipo, nós fazemos computadores ótimos, eles têm um design lindo e são fáceis de usar. Quer comprar? Ninguém ia fazer fila na chuva por isso. Não mesmo, iam só comparar preço. Mas eles comunicam de dentro para fora. O porquê deles vem primeiro. Eles dizem que acreditam em desafiar o status quo. E isso, tipo, bate direto no nosso sistema límbico. E aí a decisão de compra acaba sendo irracionalmente leal. E só depois a gente usa o neocórtex para justificar que comprou, porque o processador é mais rápido, né? Uhum. É a justificativa lógica para uma escolha puramente emocional. Mas aí eu sei que você, ou melhor, quem estuda psicologia e dinâmica de mercado pode fazer um questionamento muito justo aqui. Eu vou até fazer o papel de advogada do diabo, então. Se a biologia dita que o sistema límbico é que controla a lealdade de verdade, por que o mundo real parece operar todo no neocórtex? Tipo, promoções, medo de perder desconto, pressão social. A manipulação não é a norma porque ela simplesmente dá resultado mais rápido. Não dá para negar. A manipulação funciona. Redução de preços, aquelas promoções do tipo só até amanhã, as ameaças subliminares. Tudo isso funciona muito bem a curto prazo. Mas tem um custo, né? Se a gente conectar isso com um quadro geral, o preço que se paga é altíssimo. Táticas de manipulação não criam fidelidade. Elas criam transações pontuais e muito estresse para a organização e para os funcionários. A única alternativa que dura a longo prazo não é a manipulação, é a inspiração. Isso me lembra muito o caso dos irmãos Wright que a gente tem nas fontes, e é uma história muito boa. Lá no comecinho de 1900, a corrida para inventar o avião estava pegando fogo. E tinha um cara, o Samuel Pierpont Langley. Gente, ele tinha literalmente tudo. Era o favorito absoluto para ganhar a corrida. Total. Ele tinha $50 mil de verba do governo americano, que era um absurdo de dinheiro na época. Ele era amigo do Andrew Carnegie, tinha as mentes mais brilhantes de Harvard trabalhando com ele, a imprensa acampada no quintal dele. Tipo, os melhores o quês e comos do mundo. Tudo comprado e pago. E a poucos quilômetros dali estavam os irmãos Wright. Eles não tinham dinheiro nenhum. Bancavam tudo com caixa da lojinha de bicicletas deles. Ninguém da equipe tinha diploma universitário, sabe? E mesmo assim, eles voaram primeiro. É o poder do propósito em ação. O Langley estava ali buscando fama e riqueza. Era puramente neocortical. Ele queria ficar rico e sair na capa do jornal. Os Wright tinham um porquê claríssimo. Eles tinham uma paixão por voar e acreditavam que podiam mudar o mundo se conseguissem. E tem um detalhe que as fontes trazem que eu achei chocante. O Langley desistiu no exato dia em que os Wright voaram. Exatamente. Se o propósito dele fosse o avanço da aviação, ele teria ido até os irmãos e dito: "Nossa, parabéns, como posso ajudar com meus recursos?" Mas ele não era o primeiro, não ia levar o crédito sozinho. Então ele simplesmente pegou as coisas e foi embora. Faltava propósito. Que loucura, gente! Fazendo uma pausa super rápida aqui no meio da nossa imersão. Se quem tá ouvindo a gente tá gostando desse conteúdo, já aproveita para deixar aquela curtida no vídeo ou no áudio, sabe? E compartilha muito nos grupos de faculdade, naqueles grupos de WhatsApp de estudo, de psicologia. Ajuda demais a espalhar esse conhecimento. Demais! Ajuda muita gente na jornada acadêmica. E se alguém quiser aprofundar os conhecimentos nas bases teóricas que a gente está usando, tem sugestões de bibliografias muito boas na descrição aqui embaixo. E lembrando, não deixem de dar uma olhada e assinar o Clube Psi para ter acesso aos nossos cursos exclusivos, viu? Recado dado. E pegando esse gancho de espalhar ideias e entendendo essa diferença brutal entre manipular e inspirar, como é que uma ideia baseada num porquê se espalha pela sociedade e cria movimentos reais? Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. As fontes trazem a lei da difusão da inovação. Para quem é da psicologia ou da estatística, é aquela famosa curva em formato de sino. Ela diz que a população se divide na adoção de qualquer novidade. A gente tem 2,5% que são os inovadores. Os primeiros a testar qualquer maluquice. Isso. Aí vem os adotantes iniciais, que são 13,5%. Depois a gente tem a maioria inicial, com 34%. A maioria tardia, com mais 34%. E lá no final, os 16% que são os retardatários, que só compram smartphone, tipo quando não vende mais telefone de disco.
O ponto crítico aqui é que o objetivo de quem quer inspirar não deve ser vender a ideia para a grande maioria de cara. A massa inicial só quer um produto prático. O segredo é encontrar os 15 a 18% do lado esquerdo da curva, os inovadores e adotantes iniciais que acreditam no que você acredita. Porque essas pessoas não estão comprando o produto pela praticidade, né? Não mesmo. Essas pessoas pagam mais caro, enfrentam fila, sofrem com bugs tecnológicos, simplesmente porque o produto ou a ideia serve como uma demonstração tangível de quem elas são. Tem um exemplo de falha de comunicação que as fontes dão, que é ativo. Eles inventaram aquele gravador que pausava a TV ao vivo. Era genial, mas eles tentaram vender o quê? Tipo, o comercial deles era uma lista de funcionalidades técnicas. Eles não comunicaram nenhuma crença. E aí não conseguiram capturar a massa logo de cara. Falharam em falar com o sistema límbico. E, em contrapartida, a gente tem o exemplo de sucesso absoluto do Dr. Martin Luther King Jr. Ele atraiu 250 mil pessoas para Washington. Pessoas de todas as etnias, enfrentando muitas dificuldades para chegar lá. E sem internet, sem disparo de e-mail, sem WhatsApp. Zero tecnologia. Mas ele falou direto com a crença das pessoas. As fontes ressaltam um detalhe genial. O Dr. King fez o discurso do "eu tenho um sonho" e não o discurso do "eu tenho um plano". Um plano seria apenas o quê. Um sonho é o porquê. Nossa, isso arrepia! Ele comunicou uma crença e ativou o sistema límbico daquelas milhares de pessoas. Mas eu lembro que as fontes também falam da dinâmica de equipe, né? Que só o sonho não constrói a estrada. Exato. Líderes do tipo porquê precisam desesperadamente de parceiros do tipo como. O Dr. King tinha o Hal Faberneff, que era o estrategista, aquele que organizava a logística e dizia, não viaje naquele ônibus hoje. Assim como Steve Jobs precisava do Wozniak para construir as placas. O propósito te dá o destino, mas o como é o que traça a rota. Então, o que isso tudo significa na prática? Para um estudante de psicologia que está nos ouvindo agora, ou um profissional, como se aplica isso no dia a dia? O livro traz uma analogia incrível que é o teste do Aipo. Essa é fantástica para ilustrar a coerência. Tipo, imagina que uma pessoa está querendo ser mais saudável. Aí vários especialistas chegam para ela e dão conselhos. Um fala, você tem que comprar M&M's. Outro fala, Oreo é a chave do sucesso. O terceiro diz, leite de arroz, confia. E o quarto fala, Aipo, você precisa comer Aipo. Se essa pessoa não tiver um porquê bem definido e comprar tudo, o carrinho de compras dela vira uma bagunça. Vira o caos. E qualquer um que olhar para o carrinho dela no supermercado não vai fazer a menor ideia do que ela defende ou no que ela acredita. Mas se o porquê dela for claro, tipo, eu quero ser a versão mais saudável de mim mesma, ela tem um filtro. Ela escuta todos os conselhos, mas só pega o Aipo e o leite de arroz. As ações diárias revelam as crenças dela de forma coerente. Esse teste mostra que a teoria precisa virar ação física. E aí, quando a gente expande isso, pensa no círculo dourado não mais como algo bidimensional no papel, mas como um cone tridimensional, tipo um megafone. Ah, o megafone em 3D. Isso. No topo desse megafone, que é a parte mais estreitinha, está o porquê, que é a liderança, o fundador. No meio do cone está o como, que são os executivos seniores, o pessoal que cria as regras. E lá na base, bem larga, está o quê, que é o mercado caótico, os produtos e os funcionários da linha de frente. O objetivo do megafone é amplificar a voz lá de cima para que todo mundo lá embaixo ouça com clareza. Mas o que acontece quando a empresa cresce muito? Porque eu acho que aí o megafone dá defeito, né? Isso levanta uma questão super importante nas fontes. O maior desafio de qualquer organização não é o fracasso no começo, é o sucesso. Conforme a organização cresce demais, o volume do megafone fica insuportavelmente alto lá na base. O quê fica gigantesco. Exato. E aí a clareza do porquê, lá no topo, começa a ficar nebulosa. O sinal não chega. É uma separação muito perigosa entre o tangível, que é o lucro e as planilhas, e o intangível, que é o propósito. O caso do Walmart ilustra isso perfeitamente. O Sam Walton começou a empresa para ajudar a comunidade local. Era o porquê dele. Mas quando ele morreu e a empresa virou uma gigante, o foco virou só espremer fornecedoras por centavos.
Eles perderam o propósito original em troca de métricas. Nossa, é muito fácil se perder nos o quês, né? Fazendo um apanhado acolhedor aqui de tudo que a gente conversou, para ficar bem fixado, especialmente para a nossa audiência de estudantes de psicologia, a gente viu que liderar e influenciar comportamentos não é sobre persuasão racional ou sobre ficar manipulando o neocórtex o tempo todo. Não é sobre a melhor planilha. Isso. Trata-se de alinhar o seu propósito, as suas crenças, direto com o sistema límbico. É manter aquela coerência firme entre o seu o quê, o seu como e o seu porquê, igual no teste do AIPO. Queria convidar todo mundo mais uma vez a seguir o Psi em Áudio para não perder as nossas próximas análises de debates no mundo da psicologia. A gente sempre tenta trazer esses paralelos fascinantes. E eu queria aproveitar o finalzinho da nossa imersão de hoje para deixar uma reflexão, um pensamento mais provocativo para nossa audiência levar para o resto da semana. Manda bala. A gente discutiu bastante que o sistema límbico controla o nosso porquê, que ele é o centro dos nossos sentimentos mais fortes. Mas ele não tem capacidade de linguagem, certo? Ele é mudo. Sim. Então, o que acontece com a saúde mental e o bem-estar psicológico de uma pessoa que passa anos a fio numa carreira ou vivendo uma rotina diária onde o que dela, as tarefas físicas, as reuniões, o que ela faz todo dia, entra num conflito total e constante com o seu porquê interno, que é silencioso. Caramba! Seria essa desconexão biológica tão profunda a verdadeira raiz dessa síndrome de burnout e dessa exaustão que a gente vê espalhada pela modernidade. Fica a reflexão para quem estuda a mente humana e investigar. Nossa, fechou com chave de ouro. Que reflexão! Pessoal, muito obrigada pela companhia e até a nossa próxima imersão.